Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma live com Gabi, né, nessa terça-feira. Hoje uma live super especial, né? Com um convidado mais que especial aí, meu pai, que logo ele já tá entrando aí pra gente poder começar a fazer a live. Bom, vou esperar o pessoal entrar. Boa noite para quem tá entrando. Toda terça tem live, né? Então hoje a gente decidiu fazer essa live, foi sugestão mesmo do tema, foi meu pai que deu, né? Falar um pouquinho de gestão da vida e a gente falar um pouquinho da gestão da vida em tempos de pandemia, né? Então, assim, o que muitas pessoas perguntam, nossa, Gabi, mas quando que vai acabar essa pandemia? O que vai ser depois dessa pandemia, né? Como que a gente vai seguir com as nossas vidas? Eu acho que a gente tem que ter uma reflexão muito importante disso. Depois da pandemia, vai ser o que você planejou, né? As coisas vão se desenvolvendo e vão acontecendo conforme você planejou. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa gestão. Então, quem você acha que possa ajudar de alguma forma, né, com o tema dessa live, manda aí o aviãozinho, encaminha. Lembrando que a live ela vai ficar disponível aqui no meu IGTV e também no meu canal do YouTube. Então isso é muito importante para quem não conseguir visualizar aí a live ao vivo, né, consegue verificar depois, certo? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho sobre essa parte aí de gestão. Vou esperar aqui meu pai entrar, acho que ele já entrou. Manda o convite aí para quem vocês acham que vai acrescentar de alguma forma. E vou colocar aqui meu pai para participar, tá? Gente, dúvidas, enfim, experiências, comentários, fiquem à vontade, tá? Oi, pai. Ih, saiu. Espera aí que eu vou convidar de novo ele aqui. Espera aí que saiu. Ok. Oi, pai. Ih, tá saindo. Não sei por que que tá. Aí, vamos convidar de novo aqui. Manda de novo a solicitação, pai, por favor. Aqui, solicitação, convidar. Vamos ver. Acho que está travando. Tutu, deve ser. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo. Vamos lá. Vamos tentar. Mandei de novo a solicitação. Oi, pai. Oi, filha. Eu estou Tu- aparecendo aí? Eu não estou me vendo. Sim, está aparecendo. Travou É, duas vezes, mas agora está aparecendo. é que está uma tela branca na frente aqui, eu não consigo me enxergar. Mas vamos lá, vamos continuar. Tá, não, tá tudo certo. Aqui, pelo menos, está de boa. Minha internet. Agora só resta ver se o pessoal tá ouvindo a gente bem, tá vendo a gente bem. Eu vou pedir pro pessoal dar um joinha, né, para ver se está ouvindo. Eu estava falando aqui, pai, até coloquei aí no tema, na descrição aí em cima, que a gente vai falar um pouquinho da gestão da vida em tempos de pandemia.
Muitas vezes meus pacientes perguntam o que vai ser depois da pandemia? E eu sempre respondo da seguinte forma: vai ser o que você planejou. Sim. Você vai colher o que você plantou, né? Então, é importante sim fazer essa gestão em tempos de pandemia e é importante sim fazer essa gestão em, em qualquer momento da nossa vida, né? Exatamente, concordo com você. Só que muitas pessoas só tomam uma atitude diferente quando são pressionadas. Então, são poucas as pessoas que fazem alguma coisa por iniciativa própria. Sim, E às vezes tem que acontecer uma pandemia ou tem que acontecer outras coisas para que a pessoa tome uma atitude que ela, às vezes, ela até sabe, né, que devia ter tomado aquela atitude, mas não tomou, mas de repente acontece uma coisa que acaba forçando. A pandemia foi uma coisa. Por exemplo, pessoas que não tinham afinidade com celular, com vídeo, com live, tiveram que aprender, porque senão iam ficar de fora. Empresas que não trabalhavam com delivery tiveram que aprender a trabalhar com delivery, investir em sistema, investir em tecnologia, senão iam fechar. Né? sim. E aquela história, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, assim, se você ficar só chorando, reclamando, alguém vai tirar proveito disso e vai transformar isso num negócio. E a vida é a mesma coisa, né? Quando a gente conversou sobre o tema, até a gente demorou para definir o tema, eu queria arrumar um tema que fosse interessante para as pessoas, que a gente conseguisse levar valor, né? Porque a gente vê que tá cheio de live por aí que faz, mas termina a live e você não. E daí? Então, não, eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa que realmente a gente ajudasse as pessoas, no mínimo a pensar, né? E como você falou no começo da live, quando você fala gestão, todo mundo acha a gestão é para a empresa. Não, Hum. não, gente. Gestão é da vida. Né? Então, tudo aquilo que vale para a sua carreira profissional, vale para a sua vida pessoal também. E assim, o que eu queria destacar é que, tanto nas empresas quanto na vida pessoal, chega um momento que você não consegue resolver tudo sozinho. Você precisa de ajuda. Sim. Então, na vida pessoal, a gente tem os psicólogos, tem os coaches, tem as pessoas que, né, os médicos, os psiquiatras, enfim, você tem, né, daquilo que você precisa, você vai procurar. E na empresa também não é diferente. Quando você percebe que com o seu time, com o seu conhecimento, você não consegue resolver tudo sozinho, você busca um profissional, um consultor. Se o seu problema é finanças, você procura um consultor em finanças. Se o seu problema é gestão de pessoas, você procura alguém de RH. Enfim, é essa a dinâmica que eu gostaria que a gente debatesse hoje aí nesta live. Sim, e essa parte de gestão foi o que você disse, né? Às vezes a gente fica com esse termo gestão e, e associa muito à parte empresarial. Mas, na verdade, gente, a gestão nada mais é do que você conseguir alcançar os objetivos, né, de uma forma efetiva, eficaz e eficiente. Essa gestão é feita no ramo empresarial, mas também na vida pessoal, né? Sonhando, criando o propósito de vida, descobrindo a missão de vida. Então, querendo ou não, a gestão nada mais é do que conseguir atingir os seus objetivos. Então, Perfeito. tem essa definição, acho que é bem bacana, que dá para a gente ter uma visão ampla, né? Uhum. E hoje, o objetivo da live seria debater um pouquinho sobre os 4 pilares da gestão, né? E tanto aplicado na vida pessoal e profissional. Isso que é muito importante, né? E foi o que meu pai disse, é importante procurar ajuda. Se for mais no âmbito profissional, procurar os profissionais envolvidos em cada área financeira, contábil, psicólogos, consultores, enfim, né? Então,
Tudo que é ligado à vida profissional, parte financeira, RH, administração, fiscal, empresarial, projetos, e tudo que é ligado à vida pessoal. O que que seria? Parte intelectual, saúde, âmbito familiar, finanças, tempo, carreira. Então, fazer essa administração também. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, começasse a falar aí em relação a esses 4 pilares, pai, que eu achei bem legal essa dinâmica que a gente fez para explicar para o pessoal. Legal. Então, assim, na administração, vamos pegar o exemplo do administrativo e depois a gente leva para a vida pessoal. Imagine uma pirâmide dividida em 4. A base da pirâmide é o planejamento. O degrau superior seria a organização. O terceiro degrau seria liderança. E o último, o controle. Então, na verdade, a gente pode resumir em 4 ações. Então, toda gestão, você precisa da ação de planejar, organizar, liderar e controlar. Então, essas 4 são as principais ações que você tem que ter se você quer ter gestão, seja da sua empresa ou seja da sua vida. Então, a gente muito fala gestão do negócio. Gestão do negócio é fazer tudo isso, né? E agora a gente vai... É interessante, né? A gente falar etapa por etapa, Sim. tá? Então, qual seria a primeira etapa e a mais importante de todas? Então, primeira etapa seria o planejamento, né? O planejar. Então, esse é um momento, gente, muito importante, porque aí entra o propósito de vida. Aí entra o que faz sentido para você, o que faz brilhar teus olhos, né? O que é a tua paixão, é o teu objetivo. O que que você quer? Qual que é a sua missão? Qual que é a sua visão? Qual que é o seu valor, né? Aí é o momento da gente ter as metas, da gente enumerar os desejos, ver os recursos que a gente tem. E o planejamento é muito interessante porque a gente tem uma noção do que a gente quer e tem a visão de futuro também, né? Qual que é o objetivo? Onde eu quero chegar? Com quem eu quero estar? O que eu quero fazer? Então, o planejamento é muito importante, é o primeiro passo. Sem planejamento, sem propósito, a gente não consegue se organizar de nenhum jeito, né? Fica parado. E quando você fala em empresa, por exemplo, toda empresa tem que ter uma missão, uma visão e tem que ter os valores. Então, a gente costuma dizer assim, a gente tem que saber o que a gente quer ser, o que a gente Uhum. precisa fazer e o que a gente quer ter. Então, Sim, quando a gente fala de ter, são os valores que você não abre mão, né? No caso empresarial, a ética, a qualidade, o respeito ao consumidor, enfim. E não tem como separar uma coisa da outra. Planejar é planejar. Se você não planeja para onde você quer ir, você pode começar a seguir o Zeca Pagodinho lá, que ele fala que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, a pessoa que não tem um planejamento, o mínimo que seja, assim, ela tá é um barco sem leme, né? Então, você pode levantar a vela lá, se tiver vento, ele vai te levar para onde ele quiser te levar, para onde o vento te levar. E essa é a parte, então, quando a gente falando da pirâmide, aquela base maior, por que o planejamento é a base maior? Porque é essa fase que você precisa investir mais o seu tempo. E o que acontece é que às vezes as pessoas viram a pirâmide de cabeça para baixo. E aí elas investem muito tempo no controle, mais tempo na liderança e menos na organização e muito menos no planejamento. Então, assim, dá certo às vezes? Dá, mas só que assim, não dá para contar com a sorte em todas as situações. Você precisa se planejar. E nesse planejamento, quando a gente fala para a vida pessoal, quando você fala de objetivo e metas, no caso da vida, são sonhos, são desejos, né? E é muito triste quando você conversa com uma pessoa, nós trabalhamos em empresa, nós fazemos isso, essa entrevista, o que você deseja para você? Ah, eu desejo só continuar pagando meu aluguel,
morando aqui onde eu moro, né? Uhum. Então, assim, não tem nada de errado, mas assim, as pessoas, elas podem muito mais, né? Podem muito Sim. mais, mas elas precisam, às vezes, na maioria das vezes, você deve lidar muito com isso, que é a tal da zona de conforto. Então, Sim. tá ruim, mas eu estou confortável nessa situação. Então, o planejamento, ele é a ação assim mais forte em todo o negócio, né? Falando nas Uhum. empresas. A empresa que não planeja, por exemplo, imagine você uma empresa que tinha se planejado tudo para 2020. O que aconteceu com ela quando estourou a pandemia? Pois é. O planejamento mudou tudo, né? Porque o planejamento é uma coisa que você faz baseado nos seus resultados do ano anterior, nas suas projeções futuras, e só que eu acho que ninguém, a não ser que tivesse algum vidente, alguma coisa, estava colocando nas suas objeções, vamos dizer assim, nos seus obstáculos, uma pandemia. Então, o que, Sim. que aconteceu? Aquele planejamento, ele não serviu para nada. As empresas que foram espertas se replanejaram. E as empresas que ficaram chorando, esperando, achando, não, mas a hora que passar a gente refaz. Não sei se vão refazer, né? Porque não sei se vão estar vivas ainda. Então, Pois assim, é. o planejamento, ela é a etapa mais importante. É nela que você faz os seus planos, você define as suas metas, você define o seu futuro. E uma pessoa sem futuro, ou uma empresa sem futuro, é muito triste. E para a gente conseguir chegar nesse futuro e atingir esse objetivo, a gente precisa viver o hoje, viver o agora. Então, acho que é Ah, muito perfeito. importante essa parte do planejamento. É importante a gente se ver lá na frente, conquistando, comemorando, sim, mas para isso eu preciso planejar. Muitas vezes, eu falo muitas vezes isso para os meus pacientes. Tira da cabeça. Não confia só nela. Coloca no papel. O planejamento, ele é toda essa parte aí de escrever, de desenhar, de fazer esquema, de montar a ideia. Você precisa olhar para ela. Ficar só aqui não sai. Então, é importante planejar, olhar para aquilo. Fez sentido? Quais as metas que eu quero alcançar? Quais os recursos que eu preciso ter? Isso está dentro da minha realidade? A gente tem que ter pé no chão, né? Sonhar é Uhum. importante? Sim, mas ter o pé no chão também é importante para a gente ter a segurança de que o que a gente está planejando, o que a gente está fazendo, está dentro das nossas possibilidades, né? Do nosso potencial. Uma coisa aqui acho que foi a Elizabeth que falou, muitos não acreditam no potencial. Pois é, existem sonhos, mas a pessoa não consegue, de certa forma, concretizar isso porque não se sentem capazes. E o planejamento é uma forma da gente olhar para isso e ver, realmente é possível, eu quero, eu posso, eu consigo, enfim. Gabi, eu não tô vendo as perguntas, eu não tô vendo quem está participando. Por favor, se tiver alguma pergunta, você, por favor, me ajuda, porque eu estou com uma tarja branca na frente aqui, eu não estou me vendo e Eu tô não de olho, estou vendo só os seus olhos, seus lindos olhos. eu tô de olho, pai, fica tranquilo. Então, assim, Só para a gente pular, antes da gente mudar de assunto, eu só queria falar uma coisa. Eu acho que o passado, ele nos ajuda a não cometer os erros que nós cometemos lá no passado. Mas o nosso tempo, ele tem que ser focado no presente para que a gente possa criar um futuro. O sim, problema é que muitas pessoas ficam lá no passado, né? Porque lá eu era bonito, eu era jovem, eu tinha dinheiro, eu era isso, eu era aquilo. E as pessoas acabam perdendo tempo. Você não vai conseguir construir um novo passado. Não, ele já está lá, ele já faz parte da história, da sua história. Mas o futuro, ele ainda tem muita coisa para você fazer. E você vai começar a construir ele hoje, já. Se você puder tirar alguma coisa
disso que a gente estiver falando aqui, se você pensar amanhã num objetivo, numa meta, num sonho seu, resgatar um sonho seu, eu já estou feliz. Porque a gente já conseguiu, mesmo que a gente ajude uma pessoa, a uma pessoa falar, puxa, eu consigo ser muito mais do que eu sou. Depende de quem? Da própria pessoa. E tem que começar, pode começar hoje, pode começar amanhã, você ainda tem um futuro. Agora, muitas pessoas, infelizmente, ficam vivendo lá no passado. O passado já foi, gente. Ele é uma história sua. Agradeça o seu passado, mas não fique escravo do seu passado. Porque Sim, você tem condição de escrever o seu futuro, um lindo futuro. com certeza. Acho que eu fui muito filosófico agora, né? Não, mas faz parte, Ah, né? tudo bem, tudo bem. Me perdoe, vai. Querendo ou não, pai, é assim. Tanto você que está engajado, né, nessa parte da consultoria de empresas, né? E eu como psicóloga, eu acredito que a gente tem um objetivo em comum. Nós, todos os dias, a gente se permite a tentar plantar a sementinha em alguém, né? A levar um pouco de conhecimento, a levar um pouco da liderança, o quanto é importante a pessoa liderar a vida dela, o quanto de fazer com que a pessoa pense assim, nossa, realmente eu sou capaz, né? Então, essa sementinha que a gente se propõe a plantar todos os dias, não tem preço. Você vê uma pessoa né, pacientes, clientes, e fala, nossa, você me ajudou nisso. O que você falou na live me ajudou muito. E eu escuto muito isso, né? Então as pessoas deveriam acreditar mais em si. E não há honorário que pague esse tipo de coisa, né? De você um dia encontrar com uma pessoa e a pessoa te falar, puxa vida, aquilo que você falou aquele dia para mim ficou marcado e com base naquilo lá eu comecei a fazer. Então, assim, eu costumo encarar isso como uma missão, né? Então, eu acho que todo mundo deveria ter a missão de ajudar as pessoas. Mas antes da pessoa ajudar as pessoas, ela precisa se ajudar. E ela tem que estar bem. E quando você fala assim, você trabalha com empresa, né, pai? Ah, sim, mas eu trabalho com empresa. Mas quem é a empresa? Empresas são pessoas, né? Então, assim, a gente não consegue sair fora do, do foco nas pessoas. Primeiro você trabalha a pessoa. Não adianta você trabalhar processo, trabalhar produto. Primeiro a pessoa tem que estar capacitada, motivada, ela tem que ter emoção, ela tem que ter paixão. E, e isso, muitas vezes, a pessoa sozinha não consegue. Né? Sim, E a empresa precisa disso. A empresa precisa de pessoas motivadas, pessoas engajadas, comprometidas. E cada vez mais isso é um grande desafio dentro da empresa. E às vezes eles precisam de ajuda, muitas vezes precisam de ajuda. E esse nosso trabalho, que eu também gosto muito de fazer, e eu acho que faz parte da minha missão de vida, acho não, tenho certeza que faz parte da minha missão de vida, e a cada dia a gente tem que fazer isso mesmo, como você falou, é uma semente que a gente planta. Se vai germinar, se vai crescer, se vai gerar frutos, aí depende das pessoas, mas a gente faz o nosso trabalho. com certeza. E assim, encerrando um pouquinho dessa parte de planejamento, que é muito importante, logo depois do planejamento vem a organização. Então, depois do planejar, vem o organizar. O que seria isso? Né? É checar os processos, é desenvolver o poder coletivo, que nada mais é que a junção de pessoas que vão auxiliar nisso, né? O poder individual, o poder pessoal é o nosso próprio poder, né? Com isso, a gente consegue ter a ideia das pessoas que a gente quer perto da gente para se formar um poder coletivo, né? São várias pessoas com o mesmo propósito de vida, né? Um grupo de pessoas que sonham, lutam pelo mesmo objetivo, né? Essa parte de organização também entra o ambiente, entra
entram as tarefas, as pessoas. Essa parte da organização a gente tem que estar muito atento aos detalhes, né? Sim. E dentro do ambiente empresarial, o que é organização? Por exemplo, você definiu o que você vai vender, você definiu o seu mercado, você definiu o preço de venda, você definiu tudo. O que é organização? Ah, eu vou ter que ter uma fábrica, eu vou ter que ter tantas máquinas, eu vou ter que ter tantas pessoas, eu vou ter que ter processos, eu vou ter que ter estoque, eu vou ter que ter isso, vou ter que ter... Se você não tiver tudo isso, o seu Uhum. planejamento não vai adiantar nada. Então, o que é a organização? Organização é você pegar tudo aquilo que você planejou e oferecer recursos para que aquele planejamento não fique só no papel. Ele tem que andar. E trazendo isso para a vida pessoal, a mesma coisa. Está cheio de gente com sonho. Ah, eu quero ser médico. Se você quer ser médico, você tem que fazer o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, vestibular, tem que fazer uma faculdade e residência. Não tem como você pular etapas. Né? Então, isso é organização. Eu preciso arrumar dinheiro para poder entrar numa faculdade pública. Enfim, você vai ter que se organizar para chegar onde você quer chegar. Então, a Uhum. organização, assim como o planejamento, ela também é muito importante. E ela depende do planejamento, porque você só vai se organizar com base naquilo que você planejou. O que Claro. acontece é que às vezes as pessoas não planejam e vão direto para a organização. Imagine você, eu vou abrir uma empresa, eu preciso de um barracão. Que tamanho que é o seu barracão se você não planejou a quantidade de, de produtos que você vai fazer, que produto que você vai fazer. Então, assim, não dá para começar organizando sem antes planejar, Sim. tá? Então, a organização também é muito importante. E tanto no... Agora, vamos trazer para a vida pessoal. Se a sua vida pessoal não tem o mínimo de organização, você não tem pontualidade, você chega atrasado, você esquece de pagar suas contas, você não vai para um compromisso no seu relacionamento, você perde a festa junina do teu filho, chega atrasado, enfim. Você tem que ter o mínimo de organização. Com certeza. Né? E não pode faltar nada. A organização ela tem que estar totalmente ligada ao planejamento. Sem um, não existe o outro, né? Sim, perfeito. Bom, planejar, organizar, terceiro pilar, liderar. Hum. Então aí a gente pega a parte da liderança, né? Dos ajustes, da disciplina, manter o foco. Isso é muito importante. E assim, muita gente fala, liderança é com o meu chefe. Tá, é que o seu chefe, às vezes, na empresa, mas na tua casa, o líder é você. Quem é o líder da sua vida, Gabi? Eu? Ah, você, né? Ótimo, é isso aí. Tem muita gente que acha que é o marido, que é a mulher, que é o namorado, que é o irmão, que é o pai. Não, é você. Então, assim, Uhum. eu até coloquei aqui no nosso resumo, fazer uma dieta. Se você não tiver liderança sobre você, você vai comer o chocolate que você não pode. Se que no meu caso, que tem diabetes, se eu não me controlar, se eu não tiver liderança, se eu não tiver disciplina, eu vou comer sorvete que eu adoro. E a minha glicose vai lá para cima. Uhum. Então eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que fazer atividade física. Então tem muita gente que fala, não, mas eu sou ocioso, mas eu estou bem. Não está bem, né? Ninguém que fica ocioso, sem fazer atividade física, fica bem. Não sei se meu Uhum. amigo China está vendo aí, ele sempre fala isso. Atividade física faz muito bem para a saúde. Então é o Sim. seguinte, a gente tem que investir nisso, né, na atividade física. O pai Oi? vai um pouquinho mais para trás que eu não estou te vendo. Isso, agora sim. Tá ok. Então, assim, quando você fala em liderança, a liderança é muito forte, porque é ela que mantém você no curso, seja na vida pessoal e seja na vida profissional também, né? Ah, você parou de estudar, disciplina, vai lá, se atualiza, né? Procura Uhum. novos conhecimentos, procura se atualizar, procura ter uma visão diferente de um assunto que você já domina, enfim. A liderança, ela é fundamental também. Então, assim, você precisa liderar tudo aquilo que você organizou.
E você precisa Uhum. liderar tudo aquilo que você planejou. Então as coisas são todas elas interligadas, né? Com certeza. O Carlos está falando aqui. Me lembro de um supervisor que me comentou sobre o crescimento, ter alguém como referencial para isso. É importante, é o que a gente estava falando dos líderes. Muitas vezes a gente se espelha nos líderes, né? A gente toma como exemplo de cases de sucesso. Então, para você ver como a fala de um líder pode influenciar, né? Tanto positivamente como negativamente a vida das pessoas. Perfeito, Gabriela. E o líder é aquele que as pessoas querem ser igual. O líder é o cara que é o exemplo. E eu espero ser o exemplo para os meus filhos, por exemplo. Eu quero que eles peguem alguma coisa da minha liderança e quero que eles sejam líderes também. Não só da vida deles, mas também líderes na onde eles atuam. Né? No A que a gente se liderança, propor a fazer, às né? vezes. Oi? No que a gente se propor a fazer. Exatamente, exatamente. A liderança. Primeiro vem a liderança sua, do seu comportamento, das suas atitudes, né, da sua vida. E o profissional não é muito diferente, não. Eu tenho vários supervisores aí que foram pessoas marcantes na minha vida, assim como professores também, que são pessoas marcantes, são pessoas que nos mostraram o caminho, né? Que nos mostrou o rumo, nos mostrou e nos manteve no curso. E, e essas pessoas, como você disse, têm um poder muito grande de influenciar. Influenciar para o lado positivo. Eu espero que o que nós nos propusemos a fazer aqui hoje, a gente ajude as pessoas pelo lado positivo, que as pessoas tirem proveito disso, né? Certeza. E procurem ser pessoas melhores, mas melhores para elas mesmas, né? Não para os outros, para elas mesmas. Sim, a Maria está falando aqui, ó. Parabéns, Gabriela, você e seu pai. Muito bom ouvir pessoas como vocês com experiências que faz a gente parar, pensar no agir, enfim, com o propósito de crescer, ajudar o próximo e sermos cada vez mais recíprocos. É isso mesmo. Acho que resumiu muito bem o que a gente está falando agora, né? Exato. Gratidão aí a Maria pelo comentário. É muito bom a gente saber que as pessoas concordam com aquilo que a gente está falando e que isso, de alguma forma, possa ajudar, né, nas Sim. decisões, nas atitudes. Agir para ser melhor. É isso, Aline. É bem isso, né? E o quanto agir pode nos levar aos lugares que mais a gente quer, né? Depende da gente. Primeiro, parte de mim, né? E, enfim, tudo que a gente conseguir e puder fazer para ajudar as outras pessoas, a gente com certeza vai fazer, né? Então, planejar, organizar, liderar e, por último, o controlar. Muito importante também, né? A gente precisa ter o controle, sim, dos resultados, dos gastos, das finanças, das nossas emoções, que aí é esse ponto que eu vou falar bastante. Então, a saúde física, mental, espiritual, intelectual, né? Emocional. Então, esse controle foi foi o que meu pai disse. Às vezes colocam essa pirâmide ao contrário, com a parte do controle em cima sendo o primeiro. E na verdade é importante controlar? É. Mas esse controle, ele tem que vir com o amadurecimento do planejamento, da organização e da liderança, Perfeito. né? E, Gabi, o controle é aquele que te garante o resultado. Como é que eu sei que eu estou perdendo peso, que eu estou fazendo uma dieta e estou perdendo peso? Eu tenho que pesar. Então, ali, se eu não perdi aquilo que eu tinha planejado a perder, é no controle que eu identifico. Peraí, preciso fazer alguma coisa. Preciso rever meu planejamento, preciso rever minha organização e preciso liderar melhor. Tá? Então, o Uhum. controle é a etapa final que ela garante se você chegou onde você queria chegar.
Então, Exatamente. assim, resumindo, cheguei onde eu queria chegar? Não, não cheguei ainda, mas ainda dá para eu fazer um ajuste aqui e voltar. Eu volto ali para a liderança. O que está faltando? É organização, volto na organização. Acontecer e pronto. Né? Então, o controle é fundamental. É um E ciclo. agora, quando a gente. Sim, é um ciclo. Um Quando ciclo. a gente fala de controle, quando a gente passa para o pessoal, aí eu vou deixar a bola com você. Então a gente entra todas aquelas teorias da inteligência emocional, o autocontrole, a autossegurança, o autoconhecimento, enfim, essa parte de controle, principalmente o emocional, é fundamental para que você consiga chegar onde você quer chegar. Sim, quanto mais a gente entra em contato com o nosso eu, né? Quanto mais eu controlo o meu emocional, tenho certeza do que eu quero, do que eu não quero, né? A terapia, ela é um momento muito precioso, porque quando a gente se permite, a gente consegue acessar e sentir todos os recursos que a gente tem, porque eu falo isso para os meus pacientes. Todos nós temos todos os recursos necessários para conseguir atingir qualquer objetivo. Às vezes o recurso está lá dentro, mas ele está adormecido, né? A gente não vê aquela luz no fim do túnel. Então, assim, as pessoas se permitirem a melhorarem, né? A gente falou muito isso no começo da live, do passado. Isso é uma coisa que se trata muito em terapia. Tem muita gente que remói o passado e não resolve isso internamente. Não ressignifica, não consegue tirar o aprendizado daquela situação que não foi tão boa. Então, assim, o futuro depende da gente. Precisamos viver o hoje. O passado, gente, passou e foi aprendizado. Vamos pensar assim, né? Então, o processo terapêutico, ele é muito importante nessa parte de autoconhecimento, inteligência emocional, o controle dos objetivos. Mas você precisa se permitir, né? Uma vida sem propósito, uma vida sem valores, sem visão, sem metas, é uma vida que não tem sentido. Todos nós temos um propósito, um, dois, vários, né? Sonhar não tem limites, mas precisamos conseguir planejar, precisamos organizar, precisamos liderar e, por último, ter esse controle. Então, se vocês sentem que estão precisando de ajuda e é mais focado nessa parte emocional, procure ajuda, procure psicólogo, né? É muito importante. Você que já está fazendo um tratamento legal, uma terapia legal e sente que está precisando de um up aí na sua parte profissional, planejamento, né? Consultoria, enfim, procure profissionais. Né? Igual, meu pai está aqui me acompanhando na live porque ele está engajado nessa parte de consultoria, de empresas, mas a primeira coisa, de pessoas, né? Trabalhamos com as pessoas que estão nessa empresa. Isso é muito importante. E, Gabi, eu queria só complementar, assim, fazendo uma analogia aqui com a empresa. Então, a empresa planejou, a empresa se organizou, tem uma liderança forte, só que muitas coisas não saem como planejado. Vou voltar aqui de Uhum. novo no caso da pandemia. Ninguém estava planejando uma pandemia. Eu acho que ninguém conseguiu determinar isso antes, né? Então, se você chegou na hora do controle, você não tiver um controle, mesmo que emocional, financeiro, né, que a gente até colocou aqui, e você vai precisar de ajuda nessa fase. Então, na fase do controle, é a fase que te mostra, que é a fase dos resultados, que mostra que você não está chegando onde você gostaria de chegar. Uhum. Então, e na vida pessoal, a mesma coisa. Às vezes você se planeja, você faz um monte de coisa, chegou numa situação, tem uma pandemia, você não pode sair da sua casa, você perdeu seu emprego, você reduziu seus dias de trabalho, seu negócio só abre para delivery, enfim.
as coisas mudam. Então, no controle, você consegue determinar se você está chegando ou se você ainda não saiu do ponto de partida. Então, Uhum. nesse ponto, é fundamental que você busque ajuda, porque muitas coisas, nós temos a família, nós temos amigos, mas muitas coisas são dependentes de profissionais, você depende de profissionais, não está no seu alcance. Eu, por exemplo, quando tenho alguma coisa dentro da empresa de jurídico, eu não sou especialista. Eu tenho que procurar um advogado, eu tenho que procurar uma equipe que possa me ajudar, né? Sim. Assim como os médicos fazem, né? Os médicos, cada um tem a sua especialidade. Se aparecer algum paciente com alguma coisa que não está dentro da especialidade dele, ele tem um colega lá que vai ajudá-lo. Ele não faz Com certeza. nada, não, vou dar um remédio aqui e tudo bem. Não, ele não faz isso. Então, assim, buscar ajuda também é uma ação assim de coragem também, né? Sim, não precisamos ser fortes o tempo todo, não sabemos de tudo, né, o tempo todo. Então precisamos sim uns dos outros, não somos sozinhos nisso, né? E existem pessoas dispostas a ajudar, com trabalho, enfim, né? A gente dá o que a gente está se sentindo seguro para oferecer, né? Então, é bem isso. Esses 4 pilares são bem interessantes e foi o que eu falei, é um ciclo. Eu planejo, eu organizo, eu lidero e eu controlo. Nada impede de eu voltar no planejamento, de eu pular para a liderança. Então, é um ciclo, né? Perfeito, perfeito. E, e é uma, por exemplo, o planejamento, ele é uma ação contínua. Ele não tem Sim. fim, tá? Você sempre tem que estar planejando. Então, cada dia é um dia diferente, principalmente na empresa e na vida pessoal também. Você se planeja, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, vou tomar sol, mas está chovendo. Você não vai poder tomar sol, você vai tomar chuva. Então, Uhum. é, as coisas mudam. Mas se você não planejar nada, você corre o risco de não sair do lugar também, Uhum. né? Sim, com certeza. Bom, eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho, né, sobre esses 4 pilares aí da gestão. Entender que gestão não é só empresarial, é pessoal também. Que gestão nada mais é do que a gente conseguir atingir os nossos objetivos. E o quanto é importante a gente saber liderar a nossa vida, né, pai? De entender os nossos propósitos, de lutar pelos nossos sonhos, de pedir ajuda quando precisar. E de controlar a sua saúde física, a sua saúde mental, emocional, espiritual. Porque Sim, não adianta nada se você não tiver saúde, você não chega a lugar nenhum. Então, muita gente comenta que precisa fazer isso, precisa estudar. Estudar é ótimo, é fantástico, mas cuidar da saúde e a saúde mental, né? Nós estamos vivendo uma fase que nunca ninguém passou por isso. Ninguém pode falar, não, isso eu já passei por isso, já sei como é que é esse negócio aí, vai passar. A gente não sabe, ninguém sabe, nem os médicos sabem, nem os cientistas sabem. Eles estão começando a descobrir coisas. Então, sim. na vida da gente é a mesma coisa. Então, qualquer objetivo, para qualquer meta. E a saúde, quando eu falo na saúde, estou reforçando isso aqui, que a saúde física não é só a física, é a mental, é a emocional e a espiritual, né? Uhum. Que eu valorizo muito. E aquela história, é a fé. Não estou falando aqui de religião, estou falando de fé. É você acreditar. E às vezes a fé não é num ser superior, é em você mesmo. Então, Sim, quando a gente fala em fé, é fé no seu potencial, no seu poder pessoal, no seu poder de atrair pessoas boas para o seu lado, de criar um poder coletivo, como você falou. Então,
A saúde, ela determina se você vai chegar ou não aonde você quer chegar. Com certeza, com certeza. Bom, gente, é isso. Pelo que eu vi aqui, não teve nenhuma pergunta, mas se quiserem perguntar, comentar alguma coisa, fiquem à vontade, né? A intenção aqui é sempre passar o conhecimento, a informação, é como a gente falou, é tentar plantar o máximo de semente, né, no coração de vocês, na mente de vocês, é ajudar de alguma forma. E é sempre muito bom fazer live com você, viu, pai? Gosto muito. Precisamos fazer mais vezes, né? É uma parceria de vida, acho que isso é muito especial. E gostei muito, não sei se o pessoal viu, mas eu gostei muito do layout do post que meu pai fez, na verdade, para a live, que é um coração sempre ligado no outro, né? E a gente tem essa filosofia na família de que os corações eles estão sempre unidos, né? Esse fio nunca vai se cortar. Então eu acho que é toda essa intensidade que a gente mostra aqui e realmente é o que acontece, esse elo. Gabi, eu fiz aquele desenho justamente pensando nisso. Ainda bem que eu tinha certeza que você ia identificar que aquele fiozinho que a gente fala que está ligado entre a gente, que não adianta a distância, ele vai estar sempre ligado. E eu fico muito feliz da gente poder estar aqui falando de uma coisa útil. E a gente não está aqui sendo atores, né? A gente está falando da nossa vida, né? Daquilo que a Sim, gente já viveu, daquilo que a gente vai viver e daquilo que a gente gostaria que as pessoas também tivessem oportunidade de viver. Quando a gente sabe alguma coisa e a gente pode ensinar as pessoas, eu acho que esse é o maior dom que Deus pode dar para uma pessoa, é poder ensinar as pessoas, seja lá o que for, seja lá o que for. E hoje eu tive a oportunidade aqui de compartilhar com você, né, uma experiência que eu tenho de vida, que eu acho que quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente falar com as pessoas, mais sementinha nós vamos plantando por aí. E com se Deus certeza. quiser, eu não tenho, eu não tenho, vamos dizer assim, o propósito de mudar o mundo, mas eu tenho, se eu conseguir ajudar uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, eu já estou muito feliz. Porque Com essas duas certeza. pessoas vão ajudar mais três, essas três vão ajudar mais três, e a gente tem um crescimento orgânico, vamos dizer assim, né? Então, gratidão a você por me convidar a participar. É sempre bom, é sempre uma coisa muito forte, muito prazerosa. E espero que as pessoas tenham gostado e me coloco à disposição também, se alguém quiser saber mais alguma coisa, se tiver interesse de conversar a respeito de gestão, estou à disposição para ajudar no que for preciso. Com certeza, com certeza. Gratidão, pai, por ter sempre aceitar o meu convite. Eu sei que você está sempre aqui. E gratidão por todo mundo que participou, né? Eu vi que o pessoal gostou bastante. Gratidão pelos ensinamentos, que é muito bom ouvir experiências, né? Que a gente compartilha aqui experiências também. É, E eu queria vamos em te, frente. eu não consegui ver todo mundo que entrou, mas eu agradeço todos aqueles que entraram, que participaram, que deram a sua opinião. A participação de vocês é muito valiosa, né? Esse feedback das pessoas é fundamental para que a gente possa se motivar, se motivar a aprender cada vez mais, a estudar cada vez mais, para poder ajudar cada vez mais. Com Muito certeza. obrigado. Gratidão. Então, a live vai ficar gravada no meu IGTV e também no canal do YouTube. Então, quem não conseguiu ver, quem gostou da live e quer compartilhar com outras pessoas, vai estar disponível. Certo, pai? Ok, filha. Gratidão. Gratidão, boa noite a todos e até a próxima live. Boa noite a todos e até a próxima live, se Deus quiser. Até, tchau, tchau.